Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 1, versículo do 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria poder compartilhar com vocês essa palavra maravilhosa, essa palavra abençoada, a própria voz, a própria palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador, o Deus de bondade e de misericórdia, o próprio Deus falando. E aqui, meus irmãos, quero compartilhar com vocês alguns versículos que eu separei aqui, diante dessa preciosidade de Deus à humanidade, a você e a mim, escolhidos por Deus para viver a vida eterna. E aqui, meus irmãos, no versículo 28, o anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Meus irmãos, hoje não é o anjo que nos visita e pede e fala para nós nos alegrarmos. Não. É o próprio Deus, através do quê? Do Espírito Santo, meus irmãos. Basta crer que esse versículo aqui: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. É isso, meus irmãos. Naquela época, foi o anjo que visitou Maria, Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa mãe. Foi o anjo. Hoje, meus irmãos, nos nossos tempos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, aquele que aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador é o próprio Deus, é o Deus Espírito Santo que nos visita e diz: alegra-te, alegra-te, cheia de graça, cheio de graça, alegre-te, meus irmãos. Deus é conosco, Deus está contigo. Por que viver uma vida de murmuração, de marasmo? Por que? Alegra-te, Deus está contigo. Meus irmãos, repito, não é o anjo que veio nos visitar, não é o anjo que anunciou, não.
É o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, dentro de você, querendo falar para você, anunciando para você: alegra-te, alegre-te, Deus é contigo, Deus encontrou graça em você. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, basta crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que Deus está dentro de nós. Ele faz morada em nós através do Espírito Santo dele, e Ele está todos os dias que nós acordamos. É Ele. Alegre-te, Deus está contigo. Aleluia, meus irmãos. Toma isso como uma verdade. Toma isso como uma verdade, meus irmãos. É a verdade, é muito mais verdade do que todas as verdades. Deus está contigo. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Que alegria, meus irmãos, que bondade de Deus, que misericórdia de Deus com as nossas vidas, com uma preciosidade desta palavra, desse versículo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aleluia. Meus irmãos, seguindo aqui no versículo 32 e 33, aonde o anjo anunciou para Maria, falou, e ela ficou meio assim perturbada, falou: cara, como será isso, né? Ali, o tempo todo acreditando, né? Perturbada, sem saber como, mas acreditando, depositando a sua fé em tudo aquilo que o anjo estava anunciando a ela. E aí, meus irmãos, o anjo fala assim para ela: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Lhe dará o trono do seu pai Davi. Porque, meus irmãos, Deus escolheu ao tempo, ao passado, ao longo do tempo, Deus foi escolhendo, levantando reis para aquela nação. E todos eles escorregavam, todos eles caíam. Todos eles caíam. E para Davi ele prometeu que daquela família, da sua descendência, sairia um rei. Sairia um rei. E aquilo que Deus promete, ele cumpre. E da linhagem de Davi veio Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo, o mais belo, Jesus Cristo. E aí ele fala: o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. E complementa: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia, meus irmãos. Que maravilha, meus irmãos. Que alegria, que graça poder ter essa verdade diante de nós. Repita aqui, meus irmãos: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Cravado, meus irmãos. O reino de Jesus não terá fim. Ele é o Santo dos Santos. Ele é o Filho do Deus vivo, o Filho do Altíssimo. Ele é o Rei do Universo. Ele é o Senhor e Salvador, meus irmãos. E o seu reino não terá fim. É nessa verdade que nós precisamos nos apegar. É nessa verdade que nós precisamos depositar toda a nossa confiança, todo o nosso querer, toda a nossa vida, meus irmãos, sem medo, sem olhar para trás, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, dessa verdade. Olha que bênção, que graça de Deus nos dá esta palavra para fortalecer você, para me fortalecer, para cravar no meu coração, no seu coração, que é essa verdade que nós devemos nos apegar e perseverar até o fim, até a vinda de Jesus Cristo.
Aleluia, meus irmãos, que palavra poderosa. Se apega nessa verdade, meus irmãos. Renuncie hoje mesmo às obras deste mundo, às obras de Satanás. Reconheça Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Se apega nessa verdade, coloca ela no teu coração e não tira mais. E medita todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Porque é isso, meus irmãos, é através dessa palavra, é através de uma palavra dessa, que Deus nos mantém de pé, perseverantes até o fim. E no versículo, meus irmãos, 37, onde o anjo fala para Maria, depois de contar a história da sua parenta Isabel, que era estéril. Há 6 meses, Maria já espera um filho. Aquela que era considerada estéril, hoje, no seu ventre, tem um filho, uma criança. Por quê? Para Deus nada é impossível. Grava bem essa palavra, meus irmãos, esse versículo 37. Para Deus nada é impossível. Isabel era considerada estéril, velha, mas Deus a fez conceber um filho na velhice. Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei de que milagre você está precisando. Eu não sei de que da conversão. Na verdade, eu não sei das suas necessidades. Se é conversão, se é um milagre de saúde, milagre que você precisa na sua família, eu não sei. Mas só grava esse versículo aqui, 37. No começo dessa pregação eu falei, tudo que Deus promete, Ele cumpre. E aqui está escrito, meus irmãos, não somente para aquele povo da época que foi escrita a Bíblia, não. Ela é real hoje, é realidade nas nossas vidas. Então grava bem esse versículo, para Deus nada é impossível. Vai atrás, meus irmãos, suplica, joelha, muda de vida, renuncia a Satanás, renuncia às obras deste mundo, suplica a Deus o seu pedido, suplica a Deus o seu milagre. Para Deus nada é impossível e Ele vai conceder na sua vida para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu declaro e creio, meus irmãos, em nome de Jesus. Toma isso como uma verdade. Aleluia, meus irmãos. Aqui é agradecer, meus irmãos, tamanha bondade de Deus, tamanha graça de Deus, por nos dar uma mãe, que é a mãe de Jesus, Nossa Senhora, Maria, que para nos dar essa palavra, que nos fortalece, que nos coloca de pé e perseverante até a vinda de nosso Senhor, e que nos revela quão grande é o nosso Deus, quão grande é a tua bondade. E que no versículo, que está dizendo no versículo 37, para Deus nada é impossível. E que está dizendo no versículo 33, Ele reinará para sempre sobre os descendentes, o seu reino não terá fim. Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Tanta bondade de Deus. Que o Papai do Céu, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoe, os proteja e livre vocês de todo mal. Amém.